Tá certo. Acho que estamos verificar que a gente estamos gravando. Eu tive problemas domingo à noite e esqueci de gravar. Ou tentei gravar e não gravou, mas acho que estamos gravando agora. E está todo mundo mudo, então dá para começar. Vamos começar cantando Castelo Forte é Nosso Deus. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Eu vou desmudar aqui o João. João, você nos poderia dirigir a Deus em oração? De alguma forma você sumiu aqui do meu... Pronto, eu acho que você está desmudado. Nos leva a Deus em oração. Okay. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais esta manhã, Senhor, a qual podemos entoar louvores ao teu nome, a qual, Senhor, podemos prestigiar uns aos outros, Senhor, e prestarmos culto a Ti, Senhor, por este racional, Senhor, como a Sua palavra nos ensina. Te agradecemos, Senhor, pelas Suas misericórdias, que de fato é a razão de estarmos vivos.
Somos agraciados pela tua graça incondicional, Senhor, que nos salvou e que vem nos transformando diariamente, Senhor, até o dia da tua vinda, Pai. Somos gratos, Senhor, por esta manhã, Senhor. Somos gratos porque o Senhor tem nos livrado, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, tem sido o nosso sustentador e não tem deixado que nada nos falte. Seja conosco, Senhor, para a glória do teu bom nome. Ajuda-nos, Senhor, a passar por essas dificuldades. Ajuda-nos a passar por essa pandemia, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque temos o Senhor por esperança, Senhor. Ainda, Senhor, que a vida nos falte, Senhor, ou que o Senhor possa levar algum do nosso meio, Senhor. Temos a única esperança no teu Filho amado, Senhor, o qual nós sabemos que pagou o preço por nós, Pai. E temos esperança de um dia estar contigo lá no céu, Senhor. Te agradecemos por todas essas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor. E é por isso que louvamos ao teu nome. Te agradecemos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Vamos continuar cantando Meu Deus proverá. Na forte aflição, nos perigos e dor, na vil traição e no negro terror, com toda certeza vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá, meu Deus proverá, meu Deus proverá. É firme a promessa, meu Deus proverá. As aves do céu dá sustento, bom Deus, e com mais prazer Ele cuida dos seus, pois nada de bom aos fiéis faltará. Que grande verdade, meu Deus proverá, meu Deus proverá, meu Deus proverá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Se vem Satanás e nos quer assustar, com medo falas para a fé nos tirar, não pode que é nossa e para sempre será. Rica promessa, meu Deus proverá, meu Deus proverá, meu Deus proverá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Na hora final, quando a morte chegar, a voz do Senhor só nos há de alegrar, e mesmo na morte eu hei de cantar com plena certeza, meu Deus proverá, meu Deus proverá, meu Deus proverá. É firme a promessa,
ainda nesse pensamento, meu divino protetor, ele não apenas supre as nossas necessidades, mas nos protege também. Meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas de terror ameaçam me tragar, quase estou a perecer, dá-me tua proteção, pois guardado em teu poder, não receio furacão. Cristo, és tudo em meu viver, tudo em ti eu posso achar. Os enfermos com poder, só tu podes levantar. És bondoso e santo, ó Deus, sou ingrato pecador. Vem, dirige os passos meus, santifica-me, Senhor. Graça imensa em ti se achou para tudo perdoar. Sangue teu se derramou, que me vai purificar. Fonte tu de todo bem, dá-me sempre de beber, confortar minha alma vem, queira sempre me valer. Nossa leitura bíblica hoje de manhã é em Salmo 61. Se você tiver sua Bíblia, convido você a abrir sua Bíblia em Salmo 61, que é um salmo de Davi, diz ao mestre de canto, com instrumentos de corda de Davi. Salmo 61, vou deixar todo mundo chegar lá. Acompanhe, por favor, enquanto eu leio. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende à minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Ou outra tradução, leva-me para a rocha que é alta acima de mim. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Não esquecendo da responsabilidade que nós temos de contribuir e também dos necessitados que temos em nosso meio, que precisam da nossa ajuda com elementos de cesta básica e coisas assim.
Então, isso é só um lembrete. Vamos, antes da mensagem, cantar um que veio a pedido do pastor Lailton. E eu digo, se você tem um hino que quer cantar, me avisa, quem sabe encaixa no tema e dá para cantar. Deus vos guarde pelo seu poder. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder. E no seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Eu preciso dizer alguma coisa sobre esse hino. Ele tem um peso sentimental para Anita e eu. A nossa missão nos Estados Unidos, todo ano, tem uma conferência, sempre em julho. Não é todo ano que dá para a gente ir, e esse ano eles tiveram que cancelar. Mas é uma conferência que vai de segunda a quinta-feira de noite. E no último dia da conferência, eles leem os nomes de todos aqueles que vão estar no campo missionário, e isso ao redor do mundo, os missionários que vão estar no campo missionário o ano que vem e não estarão presentes demais. Então, essa gente faz uma roda interno, uma roda menor, e todos os demais que vão ficar nos Estados Unidos, eles fazem uma roda em volta desses que vão para o campo missionário. E aí todo mundo canta esse hino, porque quando nós reunimos como missão, nunca sabemos se vamos ver os irmãos de novo ou não, mas nós temos confiança que Deus vai nos guardar no seu poder e no seu amor até que nós nos encontrarmos com Jesus. Então, eu sempre penso nisso quando eu canto esse hino. Vamos continuar cantando mais 3 estrofes. Deus vos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus vos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para seu louvor, para um culto fervoroso, seu serviço tão glorioso. Deus vos guarde para seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz.
Agora é o tempo da proclamação da palavra de Deus. Enquanto eu subo lá para o meu escritório, os irmãos podem abrir suas Bíblias em Salmo 34. Também já podem orar silenciosamente, pedindo que Deus prepare os nossos corações. Eu já estarei lá em cima. Fiquei amarelo. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 34. Hoje de manhã eu quero falar sobre fé. A fé é uma das coisas importantes que nós precisamos considerar um pouco mais. E a primeira pergunta que eu faço é: o que é fé? Na linguagem popular, fé é a mesma coisa que acreditar, né? Você acredita em Deus? Eu acredito. Você acredita que a Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Sim, acredito. Você acredita que Dom Pedro I declarou independência no dia 7 de setembro? Também acredito, né? E você vê que esse acreditar é uma coisa talvez simples demais para falar da nossa fé em Deus e nossa fé em Jesus Cristo. Existe também um acreditar ou um crer teológico. Quando falam em termos de fé, nós podemos fazer uma distinção entre o que a Igreja Católica tradicionalmente ensina e o que as igrejas protestantes tradicionalmente ensinam. A teologia católica, se você ler os doutores daquela igreja, eles vão falar que a fé tem duas partes. Você tem que saber e você precisa assentir. Assentir significa concordar. E o objeto, fé sempre pede um objeto, você tem que crer em alguma coisa. E o objeto da fé na teologia católica é um pouco nebuloso. Por exemplo, eles dizem: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na igreja. Talvez você pergunte o que a igreja ensina, e eles podem até responder, isso é uma categoria teológica católica, eles podem até responder assim: olha, não sei exatamente, mas tudo que a igreja ensina, eu acredito, eu creio. Mas veja que na teologia deles,
fé é saber e concordar com aquilo que você sabe. Muita ênfase nisso. Então, a gente conversa com o povo que vem dessa cultura, e eles falam em termos de muita fé. Eu tenho muita fé em Deus. E não sei exatamente, me parece tão nebuloso isso, mas me parece que o que eles estão dizendo é que eles pedem coisas de Deus quando a coisa complica. Não sei se eles têm assim fé que Deus é bom mesmo quando as coisas não são boas. Não sei exatamente o conteúdo da fé deles, mas isso essa nebulosidade vem da teologia católica. Quanto isso, os protestantes também dizem que a fé inclui o saber e o assentir ou concordar, mas acrescentam mais uma coisa, dizem que a fé envolve confiar. E agora o objeto é muito específico. Quando nós estamos falando em termos de salvação, não é o suficiente apenas crer na existência de Deus, porque esse Deus que a Bíblia descreve é um Deus que odeia o pecado e que revela dos céus a sua ira, como nós temos aprendido em Romanos capítulo 1. Então, não é só crer em Deus de forma geral, mas o objeto dessa fé é o Evangelho. No que você precisa confiar? Essa é a palavra-chave para você ter a salvação. Você tem que confiar na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Na pessoa porque você crê que ele é Deus homem e, portanto, é capaz de te salvar. Ele tem a força, ele tem o caráter, ele tem as qualificações para te salvar. Mas também você crê na obra dele, ou seja, quando ele veio à Terra, se tornando homem, e quando ele morreu na cruz, nós cremos que ele morreu como nosso substituto. Então, quando nós estamos crendo em Jesus Cristo para a nossa salvação, nós sabemos que ele é Deus homem, que ele veio ao mundo e que ele morreu em nosso lugar. A morte que ele morreu foi a nossa morte. Nós sabemos disso. Os irmãos estão me ouvindo? Tá. A Anitta está dizendo que ela não está ouvindo. Anitta, é porque você não está ligada. Você tem que entrar no Zoom. Perdão. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós sabemos o que ele fez, que é ele morreu e ressuscitou. E nós concordamos em permitir que ele seja o nosso substituto e confiamos única e exclusivamente nele. Nós estamos confiando em Jesus para nos dar acesso ao Pai e não confiando em nossas obras, não confiando em nossa igreja, não confiando nisso. Então, essa é a ideia de fé em geral. Agora, tudo isso é abstrato, né? Isso é na área da teoria. E a gente quer alguma coisa mais concreta.
O que é fé? Muitas vezes a gente vê a ilustração da cadeira, que é uma boa ilustração. A ilustração da cadeira é mais ou menos assim, alguém chega e diz, você está vendo essa cadeira à toa? Você acredita ou você crê que a cadeira pode aguentar o teu peso? E você diz sim, isso é o acreditar. Mas enquanto você não sentar na cadeira, você não está confiando na cadeira. Confiar ou crer da forma bíblica é arriscar a sua vida colocando o seu peso naquela cadeira. Lembro uma vez, quando estávamos começando a igreja em Olímpia, a gente estava reunindo na garagem de um irmão lá em Olímpia. E quando eu cheguei um pouco antes, na época a gente não tinha teclado nada, então eu tocava meu violão. Tinha uma cadeira daquela, eles colocaram lá para o pastor sentar, uma cadeira bonita, né? Daquela de sala de jantar, estofada, tudo bonita. E fui sentar um pouco antes para afinar o violão. Aí quando eu sentei, a cadeira quase quebrou e eu quase caí no chão. Estava confiando na cadeira e ela me decepcionou. Aí tinham uns poucos lá vendo tudo isso e deram uma boa risada. E eu falei, isso é perigoso, deixa me colocar em algum lugar onde ninguém vai sentar. E eu levei para dentro da casa e coloquei no lugar mais remoto que eu vi. E era perto do telefone. Aí no meio do culto a gente ouve o telefone tocar e eu pensei, ai não. E era o que eu imaginei, né? A gente ouviu, alô? E a pessoa que sentou na cadeira caiu bem no meio do culto e todo mundo deu uma boa gargalhada. Mas, então, isso é uma boa ilustração. Eu creio que é uma boa ilustração da fé. Fé é quando você confia, não somente acredita de uma forma intelectual, mas você coloca o seu peso naquilo em que você está confiando. Mas acho que dá para até melhorar e acho que Salmo 34 é um bom lugar para fazer isso. Se você olhar no Salmo 34, você vê logo antes do início do Salmo esse dizer, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Eu quero ler a história disso em 1 Samuel 21, de 10 a 15. Não sei se você lembra, nós estamos meio interrompidos, mas estamos pregando através de 1 Samuel. E não sei se você lembra quando Davi escapou de Saul pela primeira vez, saindo pela janela, deixando sua esposa, filha de Saul, para trás, e foi para onde estava o tabernáculo e recebeu um pouquinho de auxílio do sacerdote. E depois ele não sabia onde ir e ele foi para Gate. Se você lembrar a história, você vai lembrar que Golias era um filisteu e que ele veio de Gate. Então diz assim que levantou, eu estou em 1 Samuel 21, 10 a 15, levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis. Em Salmo 34 ele é chamado de Abimeleque, mas aqui em 1 Samuel 21 ele é chamado de Aquis. Foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram, esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares?
Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos, ou seja, que ele escrevia nos postigos ou nos umbrais das portas e deixava correr saliva pela barba. Então então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar esse na minha casa? Então, é essa a situação. E Davi conseguiu escapar porque ele se fingiu de louco e Aquis disse: eu já tenho louco demais aqui no meu reino, não preciso de mais um. E o resultado dessa experiência é o Salmo 34, porque no Salmo 34 a gente vê que Davi aprendeu a confiar no Senhor. Por que eu digo isso? Porque, em primeiro lugar, se ele tivesse confiado no Senhor, ele não deveria ter ido para Gate, para Aquis. Ele deveria ter dependido do Senhor para o Senhor o dirigir. Afinal das contas, foi Deus que o escolheu e ungiu ele como rei sobre Israel. Mas ao ir lá e se ver em apuros, ele aprendeu a confiar no Senhor. Eu vi que o Aldo saiu porque a internet está horrível, mas depois a gente grava. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão me acompanhando? Tá certo. A Anitta também estava me dizendo que não estava conseguindo entrar. Então, vamos ler o Salmo 34. E o que eu vou fazer hoje de manhã não é bem uma exposição de Salmo 34, e sim procurando imagens de fé em Salmo 34. Eu acho que nós vamos ver 4 retratos do que é fé, e nós vamos aprender com Davi o que é fé. Então, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la.
Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que o temem, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, nós precisamos aprender com Davi o que é fé. E há 4 imagens que ele usa aqui para descrever a fé genuína. Primeiro é a imagem de buscar. Veja versículos 4, 5 e 6. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Buscar é um bom retrato, um bom quadro de fé quando nós estamos confiando no Senhor. Nós temos em Mateus 7, de 7 a 8, Jesus nos ensinando, ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus está falando no contexto de quando você, no capítulo 5 de Mateus, você percebe que você está muito aquém do que Deus exige para você entrar no reino de Deus. Você ouvia dos antigos, não matarás, mas agora você descobre que se você xingar o seu irmão é a mesma coisa. Você é condenado ao inferno da mesma forma. Vocês ouviram dos antigos, não cometerás adultério, mas agora você descobre as palavras de Jesus, que se você olhar para uma mulher com lascívia no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Você ouviu que não pode jurar falso, mas Jesus diz que quando você dizer sim, tem que ser sim. Quando você disser não, tem que ser não, que não deve depender de um juramento, mas tem que depender da sua palavra. E se você falar alguma coisa e você mentir, então você também é condenado para o inferno. E assim por diante, uma série de coisas. E você chega ao ponto que você quer arrancar os cabelos de medo que você vai para o inferno. Tanto é que Jesus diz que se você pudesse se livrar do pecado, arrancando um pedaço do seu corpo, cortando seu olho direito, ou seu braço direito, ou uma perna, coisa assim, e isso pudesse eliminar o pecado, valeria a pena fazer isso e ir para o céu
seria melhor ir para o céu do que manco ou cego do que ir para o inferno são. E se você lê isso, você percebe que nenhum de nós consegue alcançar o que Deus exige para sermos salvos, para podermos alcançar a perfeição, para entrarmos no reino de Deus. Qual é a solução? A solução é buscar. É nesse contexto que ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Por que é que você busca de Deus a salvação? Porque você tem certeza, porque você confia que a salvação só vem dele. É por isso que buscar é um sinônimo de fé. E Davi, voltando para o nosso salmo, diz: busquei o Senhor e ele me acolheu. Por que ele buscou o Senhor? Porque ele estava em apuros. E ele estava confiante de que o Senhor poderia o livrar. Então, ele buscou o Senhor e o Senhor o livrou de todos os temores que ele tinha. Isso é fé. Agora, nesse mesmo parágrafo, versos 4 a 6, ele nos dá mais dois sinônimos de buscar. Um é contemplar, versículo 5, contemplai-o e sereis iluminados, o seu rosto vai resplandecer, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Já viu uma mãe que talvez no mercado perdeu seu filho e fica desesperada e vai procurando, e de repente acha o seu filho e é aquele alívio: achei meu filho, mas ela fica olhando na cara desse filho aliviada e seu rosto resplandecente. Em João 3, 14 a 16, Jesus nos ensina que a fé é sinônima de contemplar. Ele diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está fazendo uma alusão a uma história do Antigo Testamento. E essa história acontece em Números capítulo 21, quando a nação de Israel cometeu um pecado muito grave de murmurar contra Deus. E Deus, como castigo, mandou cobras venenosas que estavam picando todo mundo e muita gente morrendo. E eles clamaram ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: Moisés, eu quero que você faça uma cobra de bronze, uma cópia dessas cobras que estão picando todo mundo. Eu quero que você coloque essa cobra numa haste, num poste, e que você ergue essa haste no meio do arraial, e todo mundo que olhar, que contemplar essa cobra será curada da picada que levou. Então, você tem aqui o pecado, você tem, ao lado do pecado, você tem o arrependimento e depois a provisão de Deus. Deus providencia alguma coisa para os livrar. Isso é a cobra erguida numa haste, mas a pessoa não é por isso automaticamente salva. Ela precisa contemplar, isso é um ato de fé, precisa contemplar
esta cobra para se livrar da picada. Você pode imaginar um velho teimoso levou uma picada de cobra e a filha está dizendo, pai, olha lá para essa cobra. Ele diz, eu que não, quem já viu uma cobra de bronze salvar? Isso parece bruxaria. Não, eu tenho uma pomada aqui que eu aprendi com meu pai, né? Aí ele vai tentar aplicar a pomada e ele vai morrer, porque não tem antídoto. Mas se ele contemplar a cobra, ele é liberto dessa picada. Jesus está dizendo, eu sou que nem essa cobra. Deus olha para a raça humana e vê que todo mundo dessa raça merece o castigo. Ele está condenado, que nem o povo de Israel. Eles vão perecer eternamente. Mas Deus supre um substituto, uma provisão para salvá-los do seu pecado, que é não uma cobra, mas o seu Filho Jesus Cristo, erguido também, levantado, não sobre uma haste, mas sobre uma cruz. E todo mundo que contemplar Jesus Cristo, isso é, todo mundo que confiar em Jesus Cristo, não vai perecer, mas tem a vida eterna. Veja, então, que nós dissemos mais cedo que a fé tem que ter o objeto certo. Quando nós estamos diante de um Deus irado, e ele é um Deus irado por causa do nosso pecado, o que é que nós precisamos crer? Qual é a solução? A solução é Jesus Cristo, pendurado numa cruz, no madeiro, Jesus Cristo sofrendo a nossa morte, morrendo o que nós deveríamos ter morrido. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, ir buscar, mas também contemplar, observar. E o terceiro, o próximo sinônimo é clamar. Versículo 6 diz, clamou este aflito, ele está falando, se referindo a si mesmo, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Em Romanos 10, 13, Paulo diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, ou todo aquele que clamar a Jesus Cristo, será salvo. Me lembra de Pedro, que era o mais impulsivo dos discípulos, e quando Jesus veio andando sobre a água aquela noite, depois do susto, ele falou, se é o Senhor, me chama para eu também andar sobre a água. Né? Que legal. Aí Jesus diz, vem. Aí ele pula, começa a andar, mas quando ele começa a olhar as ondas, ele começa a ter medo, e quando ele tira os olhos de Jesus Cristo, ele começa a afundar. E aí a gente vê só um grito dele, Senhor, estou afundando. Essa é a ideia aqui. Todo aquele que clamar a Jesus Cristo, isso é fé, será salvo. Então a pergunta, você já buscou o Senhor? Você já pediu, você já clamou a Ele, você já contemplou Jesus Cristo para a sua salvação? Mas veja que, como Pedro, mesmo que nós fazemos isso inicialmente, a ideia é que nós não podemos nunca tirar nossos olhos dele. Nós não podemos nunca parar de buscá-lo. Nós não podemos nunca deixar de contemplá-lo. Então, não é só uma coisa inicial, uma fé inicial, mas uma fé constante. Você está constantemente buscando o Senhor, você está constantemente olhando para Ele. Isso é fé. Fé é buscar. Nós buscamos porque confiamos. Uma segunda imagem, ou quadro de fé, é provar. Versículo 8. Ó, provai
e vede que o Senhor é bom. Quando eu ainda estava na faculdade, houve um banquete lá da nossa firma. E era um lugar secular e eles tinham, quando você chegava cedo, eles tinham coquetéis e o bar estava aberto, você podia beber o que você queria lá de graça. E eu, para tentar manter meu testemunho, não tomei nada, nem água, porque eu pensei, se eu tomar alguma água, eles vão pensar que que estou tomando uísque, alguma coisa assim. Não tomei nada, quase que engasguei lá nos troços que eles tinham, porque eu não estava tomando nada. Mas tinha um cara que não entendia de nada, mas ele queria se dar de culto. Aí eles serviram um vinho para ele. Aí ele fez toda aquela coisa que eles fazem com vinho, cheirou, balançou o negócio no copo, aí ele prova e faz umas bochechas com esse vinho, né? E tal. E nos dá a ideia de provar para ver se é um vinho bom, né? Mas essa não é a ideia de provar aqui. Quando eu era jovem ainda, veio um rapaz dos Estados Unidos, ele pregou sobre esse versículo, ele pegou uma bala e ele diz que, às vezes, quando a gente lê esse versículo, nós temos a ideia de que provar e ver que o Senhor é bom, tem a ideia de você desembrulha a bala e você coloca só na ponta da língua para você saber se para ver o gosto da bala. Mas não é nada disso. Provar é você jogar a bala dentro da sua boca e você experimentar a bala, aí você vai ver que é bom. Provar aqui tem essa ideia de você colocou Deus no teste, você seguiu ele e você viu por experiência própria que ele realmente é bom. Não sei se você está conosco lendo 1 Pedro todos os dias. Eu tenho feito isso e há tempo. De quarta-feira nós vamos conversar sobre 1 Pedro. Mas leia 1 Pedro todo dia. Você vai levar 15 a 20 minutos para ler os 5 capítulos. Eu não sei se você percebeu que no capítulo 2 e eu acho também no capítulo 3, ele cita esse salmo diversas vezes. Por exemplo, em 1 Pedro 2:1, ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E versículo 3 diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Está vendo esse versículo 3? Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, poderia ser traduzido: se é que já tens a experiência de que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. E ele está dizendo, você deve fazer todas essas coisas que eu falei, se você já provou e viu que o Senhor é bom. Agora, esse se, não do versículo 3, se já tendes a experiência, não é uma coisa que ele está em dúvida. Ele está dizendo, poderíamos traduzir, já que tendes a experiência que o Senhor é bom. É uma referência a esse nosso versículo de Salmo 34:8. Quando é que nós provamos e vimos que o Senhor é bom? A resposta é quando nós colocamos nossa fé nele para a salvação. Quando nós entendemos o que Deus fez para nos salvar e
como ele enviou seu filho que morreu em nosso lugar e ressuscitou, fez todo aquele sofrimento e toda aquela humilhação para nos salvar, e nós confiamos nele, nós estamos provando ele. E quando nós colocamos nossa vida na mão dele, que é fé, nós percebemos claramente que ele é bom. E o ponto que Pedro está fazendo é que quando você prova e percebe que o Senhor é bom, por que é que você vai continuar nas coisas que caracterizavam sua vida antiga? Versículo 1 de 1 Pedro 2 diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Veja que essas são as coisas que nós tínhamos antes de provar e ver que o Senhor é bom. Nós pensávamos que aquelas coisas eram boas, mas quando nós experimentamos o Senhor, nós percebemos que essas coisas não prestam. Por que é que você vai continuar vivendo nessas coisas horríveis da antiguidade? Além disso, ele diz: desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se Deus é tão bom assim, se Jesus Cristo é tão bom assim, devemos continuar a buscá-lo com a mesma energia, com a mesma fome que uma criança recém-nascida que chora para mamar. Todos nós já vimos bebês que choram e choram e choram porque estão com fome. É assim que nós devemos sentir frente a Jesus Cristo. Devemos ter fome dele. E onde é que nós encontramos Jesus Cristo? Nós encontramos Jesus Cristo nas páginas da Palavra de Deus. Quando nós buscamos ele na Palavra de Deus, nós nos alimentamos e podemos crescer. Então, veja que esse provar e ver que o Senhor é bom é uma coisa que a gente prova quando nós colocamos nossa fé em Jesus Cristo. E isso governa o resto da nossa vida cristã. Quando a gente compara Jesus Cristo com o que éramos antes de crer nele, nós percebemos que ele é muito melhor. Então, a gente abandona as coisas que deixamos para trás e buscamos ele. Tanto é que nós buscamos ele com a mesma intensidade que um bebê com fome busca mamar. E isso nós fazemos na palavra de Deus. Então, isso é fé. Quando nós realmente cremos que Jesus Cristo é bom, nós nunca deixamos de buscá-lo. O terceiro quadro, o retrato de provar e ver que o Senhor é bom, se encontra no versículo 8, e é refugiar-se. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Essa palavra tem tanto a ver com fé que muitas vezes é traduzida confiar. Bem-aventurado o homem que nele confia. Mas não significa confiar, significa refugiar-se. É por isso que nós lemos Salmo 61, porque Deus é um refúgio. Versículo 3 diz: pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Crer não é nada mais, nada menos do que pedir asilo em Deus. Martinho Lutero estava sendo julgado pelo imperador, Santo Imperador Romano, e pela Igreja Católica, e ele foi para o julgamento, foi dado o que eles chamavam de salva-conduta. Um século antes, um outro pregador do Evangelho, Jan Hus, foi dado salva-conduta, e quando chegou lá, eles
eles condenaram ele e mataram ele. Eles não deram a ele a salva-conduta que prometeram. Então ele foi lá e se defendeu contra as acusações da igreja e disse: olha, eu confesso que eu escrevi essas coisas e não vou me retratar, pensando que ele estava assinando a sua carta de morte. E voltando para Wittenberg, que era a cidade dele, ele pensou que provavelmente iria morrer. Eles tinham dito para ele que ele tinha 30 dias de salva-conduta, e depois de 30 dias, quem pegasse ele pudesse matá-lo e faria um favor a Deus. Na volta, ele foi sequestrado. Vieram uns bandidos mascarados e tal, e levaram ele embora. Descobriram mais tarde que foram homens do príncipe da sua província que estavam, na verdade, o protegendo e dando asilo. Levaram ele para o castelo de Wittenberg, Wittenberg, um castelo lá, e ele começou a viver lá como se fosse um cavaleiro, deixou o cabelo crescer, tirou a bata de apada e tudo isso, e ele recebeu o asilo lá, a proteção que ele precisava para continuar vivo. Mas, na verdade, ele queria asilo. O que era importante para ele não era o asilo dos homens, mas o asilo de Deus. E o resultado disso foi aquele hino que nós cantamos: Castelo forte é nosso Deus. Está vendo a ideia de refúgio? Espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. Então, a ideia é que quando nós queremos escapar das artimanhas de Satanás, quando nós queremos escapar do pecado e da morte, quando nós queremos escapar da imundícia e dos perigos mortais que vão nos jogar no inferno, onde é que nós vamos para receber refúgio? Satanás e o pecado e o mundo são muito mais poderosos do que nós. Nós não podemos nos defender. Precisamos nos refugiar. E nós podemos nos refugiar, precisamos nos refugiar em Jesus Cristo. Isso é fé. Nos refugiar em Jesus Cristo. Quarta imagem de fé aqui é temer. Versículo 7 diz: o temor do Senhor diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O temor do Senhor é um conceito bíblico que está longe da realidade do nosso mundo. O ser humano natural deveria temer ao Senhor porque ele é soberano sobre o universo e tem poder de vida e morte eterna sobre todos os seres humanos. Ao viver para si mesmo, o ser humano cutucou a onça com uma vara curta. Ele terá que prestar contas a Deus. Para o cristão verdadeiro, embora esteja seguro eternamente no sangue do Cordeiro, a natureza divina não mudou. Deus continua sendo uma força e um soberano temível. E porque fomos salvos por ele, somos atraídos a ele. Mas quando chegamos diante dele, chegamos com temor no coração, porque ele é Deus. É essa ideia que nós temos que ter. Uma atração, mas também um temor que faz com que nós tenhamos medo dele. Nós andamos na presença dele porque o amamos, mas ao mesmo tempo nós tememos ele. Nós sabemos que ele é temível, que ele é soberano, que ele é santo. E isso é uma das formas em que nós podemos perceber os verdadeiros servos de Deus e aqueles que são falsos servos. Porque o verdadeiro servo teme a Deus. Ele trata Deus com respeito, com temor.
no seu coração. Veja como funciona. Em Salmo 34, 7, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E versículos 9 a 10 diz: temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Então veja que quando a gente percebe que o temor do Senhor é alguma coisa desejável, porque quando o tememos, ele nos livra, é como se Deus acampasse ao nosso redor com o exército dele. E ele nos dá o que realmente precisamos. Às vezes, o rei leão sai para caçar e volta à toca vazio, sem ter conseguido caçar alguma coisa. Seus filhotes passam fome. Mas quando nós tememos o Senhor, Ele provê nossas reais necessidades. Mas nos versículos de 11 a 14, percebemos que esse temor é evidenciado. Ele diz: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Veja que quando a pessoa teme o Senhor, ele logo trata de dominar sua língua. Ele logo trata de separar-se do mal e do engano. Ele logo trata de buscar a paz, isso é, entre os irmãos. Por que Davi descreve fé nesses termos? Porque a salvação nunca nos dá o direito de tratar Deus e a nossa vida nesta terra com descaso. E porque a fé é uma coisa que penetra todo o meu ser, não é só a minha cabeça. Fé não é só acreditar. O temor do Senhor significa a religião ou a adoração verdadeira, algo que penetra todo o meu ser, inclusive o meu coração. Hoje de manhã, eu imagino que talvez tenhamos 3 tipos de pessoas que estão nos escutando. O primeiro, e eu não sei se tem alguém assim que está nos escutando, eu não tenho ninguém em mente, pelo menos. Mas o primeiro que talvez vai escutar isso mais tarde no YouTube são as pessoas que nunca confiaram em Jesus, não o buscaram, não o provaram e descobriram que ele é bom, não se refugiaram nele, não o temem. E o que eu posso dizer é que agora é uma excelente oportunidade para você resolver isso. Quando você provar o Senhor, quando você coloca ele na sua boca e quando você põe ele à prova, você vai descobrir que ele é de fato bom. E você vai descobrir que o temor do Senhor realmente é algo que te dá proteção. Você vai descobrir que Jesus Cristo é um verdadeiro refúgio. Então, nós convidamos você a depositar a sua fé em Jesus Cristo. Então, essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa são aqueles que já provaram que o Senhor é bom, mas não buscam dia a dia, não temem ele no dia a dia deles. Eles tratam a Jesus Cristo e a vida com descaso. Pensam assim, já sou salvo mesmo, eu posso viver como eu quero viver. Mas, gente, pensa que se Jesus Cristo é bom, ele não é bom só no céu, ele é bom agora. Ele merece ser buscado. Nós precisamos correr atrás dele. E espero que a maioria
mas Deus conhece os corações. São pessoas que buscaram, que confiaram em Jesus Cristo para a salvação e são maduros espiritualmente. Se você pode dizer que você realmente busca o Senhor, que você está vivendo para Ele, que você teme ao Senhor, primeiro, não desista, não pare. Mas segundo, precisa ser como Davi. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Precisamos ensinar os outros a temer ao Senhor, como nós aprendemos a temer. Que Deus abençoe nosso tempo em Salmo 34. Tem muito mais a dizer, como eu disse, não é uma exposição completa, mas realmente é algo que pode nos encorajar. Deixe-me orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse ensino que nós temos aprendido através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor ajuda-nos a confiar no Senhor e em Jesus Cristo, no meio dessa pandemia toda, no meio das coisas difíceis que estão acontecendo em nossas vidas. Pedimos que possamos provar e ver que o Senhor é bom, se ainda não fizemos isso. Pedimos por alguém que já ouviu o Evangelho, mas ainda não creu, que através dessa mensagem pode ser despertado a fé em Jesus Cristo. E rogamos isso em nome de Cristo. Amém. É isso, irmãos. Parece que tivemos dificuldade com a internet hoje, muita gente tendo que desligar o vídeo e outros não conseguindo entrar. E vai estar no YouTube, eu espero. E vamos poder, então, ouvir dessa forma. Algum aviso, pastor? Daqui a alguns minutos eu vou subir o material da Escola Dominical do capítulo 3 para os irmãos acompanharem. É um vídeo que está na minha página no YouTube, tá bom? É só passar o link, né? Sim, eu vou pôr o link no grupo da igreja. Tá certo. Mais algum outro pedido ou aviso que a gente precisa saber? Se não há, tenham uma boa tarde. Eu preciso correr porque eu tenho um outro culto começando em 6 minutos. Bom, tchau. Tchau, tchau. Bom, tchau, tchau. Ô, Celso, que bom que você chegou.